Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos numa decadência moral de nossa sociedade. Eu anotei alguns pontos aqui para não perder a linha de raciocínio, certo? Nós estamos normalizando o erro. Nós estamos normalizando o erro, certo? A nível religioso, nós estamos numa decadência moral, certo? A nível de sociedade em si, nós estamos numa decadência moral. E no nível de área política, nós estamos numa decadência moral, de caráter, de personalidade, nós estamos numa decadência. Estamos numa decadência. E não podemos fugir disso. A decadência está na maior autoridade até a menor autoridade. Estamos numa decadência moral. A sociedade, certo? Supostamente corrupta, certo? Vendendo os seus valores. A sociedade supostamente corrupta, vendendo os seus valores. Então nós falamos mal dos nossos políticos, mas aqui embaixo, na pirâmide, nós estamos perdendo também o nosso caráter, nossa personalidade, se tornando pessoas, entre aspas, corruptas, certo? Quando você tira a razão do certo para dar errado, você se torna uma pessoa corrupta. Você se torna uma pessoa corrupta. Mas você só se preocupa com aquele que assalta um banco. Você só se preocupa com aquele que comete pecados maiores, erros maiores. Mas os erros menores que dá margem para os erros maiores. Perdoe, mais uma gafe. Quando você troca o auxílio do governo, que o governo te dá, você sendo crente, e você troca por outras coisas que não é alimentação, o auxílio gás você troca por outra coisa, você toma uma cervejinha, você toma, não é para a alimentação da tua família, certo? Você se torna tão corrupto, numa sociedade que a corrupção está tomando conta da base. Nós estamos se preocupando lá com o julgamento lá deles lá, mas na verdade a nossa base da nossa sociedade está começando a ficar estragada, está começando a ficar podre. Quando você tira a razão de certas pessoas para dar outras pessoas, tira a razão daqueles que estão... No outro dia eu estava vivendo uma situação de uma pessoa que foi pega em flagrante, e as pessoas daquela comunidade estavam dizendo que ele era um trabalhador, que ele era um honesto fazendo manifestação, mas ele foi pego em flagrante, não teve por onde fugir. Então, a nossa sociedade está em decadência, começando pela nossa sociedade. Quando você, por exemplo, tem pessoas que atropelam a outra e vai embora. E depois volta com a desculpa dizendo que não, na verdade eu não vi, ou na verdade eu... Mas o cara estava a 160 km por hora. Por que ele age dessa maneira? Por que ele não para prestar socorro? Ele bate e foge, depois dá desculpa que está com medo de ser lixado e outras coisas mais, mas na verdade o ser humano em si está perdendo a sua dignidade. Está perdendo a sua dignidade. Por baixo, eu estou falando por baixo. Aí depois nós reclamamos dos de cima. Quando você, certo, defama uma pessoa sem provas, certo? Calúnia e sem direito da mesma, ter o direito de defesa, você também está numa sociedade corrupta. Você está transformando essa sociedade corrupta começando por você. Por você. Você fala mal dos políticos, mas você age da mesma forma, certo? Outra coisa também, na área política, certo? Na área política, dos assuntos que nós vimos aí em pauta, certo? O que está errado, nós transformamos em certo. Nós estamos vendo que aquele político está errado, mas nós transformamos ele certo, certo? Por troca de poder e por engajamento na rede social, as pessoas mentem. As pessoas mentem descaradamente. É político, é o civil do dia a dia, aquela pessoa, aquele ser humano, eles estão nessa fase. Muitos, na maior cara de pau, para conseguir e defender a sua ideologia, eles criam narrativas, criam mentiras, certo? Na área política, sei que a violência e a corrupção e o tráfico está
crescendo assustadoramente, mas nós normalizamos essa situação. Agora o caso agora ali na Barra, que houve ontem, certo? 3 pessoas feridas, e outro também no nosso estado, mais 3 pessoas feridas, um morreu. Mas nós estamos normalizando essa situação. Aí vem, certo, os bons políticos acrescentando mais violência em cima da violência. Porque você armando mais uma guarda municipal, você está criando mais violência em cima da violência, além de já não acabar com essas que já está aí, essa violência desenfreada, não é colocando mais policiais na rua que vai resolver o problema. É endurecer as leis e ter penas mais justas e penas mais óbvias e penas mais lógicas para que a coisa aconteça. Não é colocando mais policiais na rua, vamos armar a Guarda Civil que vai resolver o problema. Não vai resolver, não vai resolver o problema. Isso não vai resolver um problema de uma sociedade que está começando a ficar falida, entre aspas. Está começando a ficar falida, certo? Banalizando o erro para que se torne normal. As pessoas acostumam, para as pessoas poderem se acostumar com ele. Eles banaliza o erro, banaliza a violência, banaliza tudo, as coisas de errada, para que se torne normal, para que se torne uma ideologia, não que a situação está assim mesmo, a violência está comendo solta, aí os repórteres falam, não, que a violência está crescendo assustadoramente, mas a violência começa por onde? Está começando por baixo. Está começando por baixo. E nós não estamos percebendo, certo? O político que estão virando verdadeiros influências. Verdadeiros influências. Políticos estão virando verdadeiros influências. Ao invés de estar querendo resolver o problema lá no Congresso, no Senado, ou em qualquer área, certo? Ou na Câmara, ou em qualquer local, eles estão virando influência. Eles querem like, certo? Tem um aí que gosta de aparecer, não, como vamos resolver. Deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu gostei. Mas ele mesmo lá não faz absolutamente nada. Me assustou agora, essa proposta que teve agora no Congresso, que eles iam votar contra aquela situação que seria prejudicar a gente, para nos prejudicar, mais uma galfezinha. O que acontece? Chegou na hora, fizeram um acordão e votaram tudo contra. Certo? Então, seguem um caminho tortuosos. Uma pessoa que um caminhão é derrubado, para você poder entender aonde eu quero chegar. Vamos sair um pouquinho do político. Uma pessoa que o caminhão tomba e ela saqueia esse caminhão, ela é o quê? Ela está saqueando, mais uma vez, saqueando aquilo que não é dela. Mas já está na entranha do carioca ser esperto. Não, eu vou lá para levar alguma coisa. Vou saquear aquele mercado para tirar algum proveito. Quando eu invado um terreno que eu não comprei e não paguei por ele, porque o Estado, a gente coloca a culpa no Estado, mas aquele terreno não é do Estado. Aquele terreno é de alguém que pagou, certo? E por algum motivo não pôde construir, não pôde reformar a casa, não pôde reformar o apartamento, ou a empresa foi à falência, e as pessoas invadem e diz que aquilo ali é obra social, invadem terreno dos outros, invadem fazenda das pessoas, e nós estamos normalizando isso, normalizando o erro, certo? Quando você coloca um gatinho na sua luz, você está fazendo o mesmo que um político que rouba. Você está fazendo o mesmo que aquelas pessoas que fazem coisas terríveis no meio da rua, que você sabe o que é. Então, eu gostaria de trazer para você que a decadência moral destrói uma sociedade. A decadência moral destrói uma sociedade. Ela torna uma sociedade corrupta, uma sociedade que vive às custas do governo, que vive às custas de furto, às custas de roubo. Seu filho chega com
pizza na tua casa, você não procura saber de onde que ele comprou aquela pizza ou aquele relógio ou aquele... Não, meu filho chegou, eu não quero saber onde que ele foi. Mas seu filho não trabalha, como é que ele pode aparecer com aquela situação na mão? Mas você é conivente, e depois você diz que ou você é cristão, que você age certinho, fala mal dos políticos, diz que os políticos roubam, e você faz o quê? Faz o quê? Quando alguém aparece com uma coisa que você está levando vantagem, você não quer saber de onde que saiu aquela situação, você quer levar para você quer se dar bem. Então, a decadência moral da nossa sociedade, cada dia vez ela piora, cada vez a situação fica mais complicada, mais complicada. E nós não estamos tomando providência nenhuma. Qual é a providência que vamos tomar? Sair para a rua? Não. Começarmos nós mesmos, mudar a nossa mentalidade, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nosso jeito de vivenciar a vida, de ver a vida. Nós não podemos ser uma sociedade corrupta. Não podemos ser uma sociedade da qual as pessoas estão sempre querendo levar vantagem, sempre prejudicando uma outra, usando o outro de escada, certo? Fazendo coisas que é ilícita, mas começa por baixo e depois vai subindo. Começa por baixo, começa por você, às vezes por mim, que nós normalizamos aquilo. Depois passa para os nossos governos, para os prefeitos, para os deputados, para os senadores, e nós queremos falar deles. Quando uma pessoa rouba alguma coisa e te vende, eu bato sempre nessa tecla, você também é culpado. Você é tão ladrão quanto que a pessoa que roubou, certo? Quando você se preocupa em fazer uma coisa que você sabe que está errada, mas você faz assim mesmo para levar vantagem, certo? Você é tão corrupto quanto um político corrupto. Mas nós não estamos nos preocupando com isso. Nós estamos nos preocupando nos defeitos dos outros, nos erros dos outros. Sem contar a igreja. A igreja está tomando um caminho terrível, certo? As pessoas estão enganando umas às outras e dizendo que são cristãos, vivendo de qualquer maneira. Se a pessoa era uma vida errada, continua na mesma vida errada e vem para a igreja pregando a mesma ideia da vida errada que tinha antes. Não há uma mudança, não há uma transformação, porque nós estamos normalizando o erro. Então eu vou te pedir em nome de Jesus, não normaliza o erro. Não acha que o erro é uma coisa certa, uma coisa... Não, negativo. Erro vai ser sempre erro. E nós vamos prestar conta pelos nossos atos. Então fica uma palavra de advertência para você. Nesta tarde, dessa noite, desse dia. Não normatiza o erro. Não faça isso. Está errado? Está errado. Não compre aquilo que não sabe da procedência. Não compre, não faça isso. Não faça. Procure se informar. Não faça isso. Seja uma pessoa honesta. Não vive às custas de outras pessoas. Não fica se vitimizando. Não fica achando que você é a vítima da sociedade. Não faça isso, certo? Porque senão, nós quando colocarmos alguém lá para nos representar, vamos colocar alguém que nos represente no roubo, nos erros, nos problemas que a sociedade está tendo. Você pode ver, uma criança hoje entra para estudar no colégio, na 4ª série, antigamente nós sabíamos ler. Quando estava na 4ª série, sabia ler. Pessoas de 8ª série, de 9ª, ou não sei como é que funciona hoje o esquema, não sabe nem fazer uma carta, não sabe escrever uma carta. Não sabe se expressar, não sabe falar, não tem uma educação, certo? Parece que não estudou. Outro dia eu estava vendo essas perguntinhas que se passa nesses programas tipo de Silvio Santos, tipo do Ratinho, as pessoas perguntando, são perguntas bobas. Quem descobriu o Brasil? As pessoas não sabem mais quem foi. Em que ano que o Brasil foi descoberto? As pessoas não sabem mais que ano que foi. Que ano foi libertado os escravos? Ninguém sabe mais quem foi. Se duvidar, não sabe nem qual é o nome do presidente da República. Certo? Sabe que é Lula porque aparece toda hora na televisão. Certo? Caso contrário, as pessoas não estão sabendo de nada mais.
A cultura do nosso país virou uma bagunça. A cultura do nosso país, que as emissoras implantaram na tua cabeça, virou uma bagunça. A desordem social está tomando conta do nosso país. E nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecendo. Nada tivesse acontecendo, como tivesse normalizado tudo. Normalizou o erro. O erro agora está normalizado. O fulano faz o erro, e parece que a sociedade é a favor do erro que o fulano fez. Mas ele fez por algum motivo, não, mas ele fez, ele tem que pagar pelo erro que ele cometeu. Mas nós estamos normalizando o que é errado. Então eu te peço, se tu quer uma sociedade correta, uma sociedade pura, uma sociedade que visa seus interesses e o futuro dos seus filhos, comece a não normalizar o erro. Comece por você. Seja uma pessoa honesta. Ainda que todos à sua volta sejam desonestos, seja honesta. Faça a diferença. Faça a diferença. Principalmente você cristão. Você tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Se você não fizer a diferença, se você for tão corrupto quanto os corruptos, não vai ter diferença. Eu costumo dizer que nunca discuta com uma pessoa que tem problema mental. Porque quando uma outra passar, não vai saber qual das duas tem problema mental. Porque você está discutindo com uma pessoa que tem problema mental, é a mesma coisa você discutir com um teimoso. Você discute com um teimoso, não adianta. A ideia dele é aquela, não tem por onde fugir. Você não vai mudar ele. Então quem tem que mudar é você. Você tem que mudar. Você tem que ter um bom caráter. Você tem que ser uma pessoa cumpridora dos seus deveres, ainda que tudo está de cabeça para baixo, mas você se levanta na contramão, mesmo com dano, mas você faça a tua parte perante a sociedade, que isso é muito bom e agradável à tua saúde e também ao Deus Todo-Poderoso. Então fique aí essas palavras. Não normalize o erro na sua vida. Não normalize. Não normalize. Porque você vai se dar mal para o futuro. Nós estamos caminhando para um precipício moral. A nossa sociedade está num precipício moral, em todas as áreas. É política, dentro dos colégios, na educação, e na família, nas igrejas. Nós estamos indo para uma decadência moral. Pastores que cobram absurdamente caro, outros que mentem descaradamente, e parece que as coisas ficam tudo normalizada. Tudo normalizada. Está tudo normal agora. Nós estamos acostumando. Nós estamos vivendo no nosso Rio de Janeiro uma praça de guerra. É guerrilha urbana. Mas está tudo tranquilo. Está tudo normal. Numa reportagem, mostra aquilo ali. Na outra, mostra que o Rio de Janeiro está tranquilo, que está tudo bem, que a COP30, que é isso, que é aquilo outro. Mas não está nada no lugar. Está tudo fora do lugar. Eles só estão maquiando. E cada vez que se maqueia, o próximo governo só piora. Só piora. Nós vamos chegar num colapso tão grande que quando nós percebermos, é igual aquela história, encerrando, a história do sapo. Se você pegar um sapo e colocar ele na água quente, ele pula fora. Ele pula fora o sapo. Porque a água está quente, ele bateu, ele pulou. Mas se você pegar um sapo, botar numa água fria e for aquecendo, ele vai se adaptando com aquela água quente, morna, quente. Quando ele tentar sair, já é tarde demais. A água já ferveu. Ele já não tem mais força para sair daquilo. Assim está a nossa sociedade. Está entrando tudo como se as coisas fossem certa, correta, lentamente, dentro da família, dentro de nossa sociedade no sentido geral, dentro de nossa política, está entrando tudo como se fosse normal, normalizando tudo. Mas, na verdade, estamos caindo para uma decadência moral. Estamos indo para uma decadência moral. Estamos com narrativas. E isso é prejudicial a você e aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Vai chegar uma época que nós não vamos ter mais controle de nada, absolutamente nada. Aí é que entra a ditadura. Então, o conselho que eu te dou, comece por você, faça a diferença. Principalmente se você for um cristão. Faça a diferença. Não seja igual, seja diferente. Essa é a palavra que eu te dou. Que Deus te abençoe.
Até a próxima. Não fique triste comigo, mas é uma sociedade que nós estamos vendo. Não podemos fugir fora disso. É a nossa realidade do dia a dia. Deus te abençoe e fui.